Olá, pessoal, muito boa noite a todas, todos, todes. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do LER, nosso laboratório de estudos em religiões e religiosidades. Já coloquei aqui para gravar, para não esquecer. O nosso encontro de hoje prevê a discussão de um texto, né, um texto bastante importante para nós, estudiosos de religiões e religiosidades, que é o Sagrado e o Profano, do Mircea Eliade. Sou a professora Laís, estou responsável pelas reuniões do LER, propondo temas, organizando a agenda, fazendo as mediações dos nossos encontros. Até então, a nossa metodologia era muito pautada nas discussões temáticas com palestras, né? A gente estava recebendo quinzenalmente pessoas convidadas a expor seus temas, né, suas pesquisas, e em seguida a gente fazia alguma discussão em torno daquela exposição. Contudo, essa metodologia ela não é muito... qual é a palavra? Ela não se sustenta por muito tempo, porque chega um momento em que você já convidou todos os pesquisadores e pesquisadoras indicados, enfim, aí você ter, né, um hall de pesquisadores para estar disponível quinzenalmente para estar aqui com a gente é difícil, não é sustentável, acho que é a palavra que eu queria lembrar, né? Então, essa metodologia de receber pesquisadores e pesquisadoras para oferecerem palestras para nós é uma metodologia interessante que a gente pretende manter, mas intercalando com essas discussões textuais, até porque a gente também precisa, né, fazer essa aproximação com teóricos, né, importantes para a nossa compreensão dos estudos em religiões e religiosidades, e também por conta dessa questão, né, de não ser sustentável ter uma pessoa disponível para vir palestrar para nós quinzenalmente. Então, é isso, é uma tentativa, né, essa metodologia que confluencia, né, esses diferentes agenciamentos, ora palestra, ora discussão de texto, ora seminário. Eu espero que funcione e estou bastante feliz, né, com a adesão da proposta, com vocês estarem aqui, com os estudiosos que se dispuseram, né, a ler o texto, a trazer aspectos do texto para a gente discutir. Espero, então, que esse nosso encontro de hoje seja bastante produtivo. Então, a gente vai discutir, né, esse texto, O Sagrado e o Profano, do Mircea Eliade, né, para quem não conhece, não conhecia, né, o Mircea Eliade, ele é um romeno, né, um pesquisador, um estudioso romeno, que nasceu no começo da década de 1900, né, acho que 1907, e faleceu em 1986, então ele viveu quase 80 anos, né, 79 anos, e grande parte da vida dele foi dedicada ao estudo das religiões e religiosidades, né? Ele morreu em Chicago, nos Estados Unidos, ele se naturalizou norte-americano, né, durante a sua vida, e ele viajou por muitos países, desde muito novo ele já falava muitos idiomas, né? Antes dos 20 anos ele já falava 8 línguas, né? Ele morou na Índia para conhecer melhor a estrutura das religiões do Oriente. Enfim, então ele tinha uma formação bastante ampla, diversificada, né? A formação acadêmica dele era em filosofia, mas ele se tornou um autodidata, né, em história das religiões também, fazendo um trabalho muito interessante, que é o de buscar os elementos comuns entre diferentes religiões, né, que é chamado de metodologia da história comparada, né? Porque, por mais que ele reconhecesse que há aspectos históricos, né, que diferenciam as religiões, aspectos sociais, políticos, que determinam, né, as culturas de diferentes sociedades e, portanto, de diferentes religiões, ele se interessava, então, pelos elementos comuns, né, pelos elementos comuns do fenômeno religioso, né, por trás do fenômeno religioso. Então, ele é bastante conhecido por conta dessa metodologia, né, por conta dessa especificidade do trabalho, que era buscar, então, os elementos comuns em diferentes religiões. Então, ele
é muito reconhecido, né, na área de história das religiões, traz diversos conceitos muito caros, né, para nós, em especial nessa obra, a diferenciação, né, a conceituação de sagrado e profano, né, e ele vai tratar desse conceito de sagrado, né, e do que ele vai chamar de hierofania durante toda essa obra, né, esse conceito vai ser percorrido por ele, até ele adensar bastante, né, o que seria, né, esse conceito, que vai ser a manifestação do sagrado no mundo, né? Ele vai dizer que se o sagrado não se manifestasse, né, de vez em quando, o ser humano não teria como ter consciência dele, né? Porque ele vai dizer que essa consciência vem do contraste. Então, que considerando que essa consciência nasce do contraste, né, se o mundo inteiro tivesse só uma cor, só uma nota musical, não teríamos consciência disso. Então, ele vai dizer que as aparições do sagrado, sobretudo para o homem religioso, né, para os homos religiosos, dão, então, uma noção do que seria o sagrado, da importância do sagrado na nossa vida, né, da manifestação do sagrado no mundo concreto, na sociedade. Então, é basicamente esse conceito que ele vai percorrer durante toda a obra, né, e aí hoje a gente vai ouvir um pouquinho, né, sobre o prefácio, a introdução e o primeiro capítulo, né, que é da sacralização, né, do mundo. Então, acho que vai dar para a gente já ter um primeiro contato bastante interessante com a obra, né? A gente dividiu no nosso último encontro que o Júlio faria, então, a apresentação do prefácio, o Rodrigo do começo do primeiro capítulo e o Jason da segunda parte do primeiro capítulo. E aí, depois dessa apresentação de vocês, a gente continua conversando mais um pouquinho, né? Posso comentar mais um pouquinho sobre a obra, se tiver alguma dúvida, a gente vai destrinchando. A ideia é ser uma conversa bem informal mesmo, sobre aspectos que tenham chamado a atenção na obra, tá certo? Então, acredito que é isso. Rodrigo, pode falar. Boa noite, professor Laís. Boa noite a todos. Eu não me atentei à data, então eu vou ter que ficar até as 20 horas somente hoje, tá? É aniversário da minha mãe e tá todo mundo me esperando já para ir para lá. Então eu vou poder ficar até as 20. Me desculpe se prolongar um pouquinho e eu ter que sair. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada por informar, mas eu acredito que é isso mesmo, né? Nessa metodologia de apresentação textual, acho que dá para a gente ser um pouco mais breve, né? Então, acredito que é isso. A gente pode já começar. Pode falar, Geisa. 10 minutinhos para a gente explanar, e que os nossos encontros eles estão aí programados para um intervalo de 1 hora, mais ou menos, né? Uhum. Então, aí acho que 10 minutinhos para cada, no máximo aí, acho que dá meia hora, e a gente abre para discussões aí para a gente fechar em 1 hora no máximo. Maravilha, acho ótimo também. Obrigada, Geison. Então, a gente pode começar com o Júlio. Oi, deixa eu ligar. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, não sei se vocês estão me ouvindo direitinho. Uhum. Tá certo. Acho que é a primeira vez que eu te vejo também. Eu não costumo ligar a câmera, sempre me esqueço. Mas é isso, gente. Eu ia falar um pouco no começo sobre o autor, mas você já deu um resumo, professor. Então, eu vou passar direto para o prefácio. Como você falou, essa obra Sagrada e Profana, ela que tem aqui, é muito importante para quem estuda religião no geral. Ela é uma obra, eu considero uma obra de pilar assim, da ciência das religiões no geral. Mas para quem estuda religiões como um todo, ela é uma obra muito importante. Teologia, história das religiões, ela é uma obra muito importante. E no prefácio, o autor ele dá uma história mais resumida assim de como que é a área da ciência das religiões no ponto de vista dele, né? Ele especifica o título Ciência das Religiões, e é um título que tinha sido cunhado, na verdade, há pouco tempo, né? Ele explica que isso foi feito, ele começa a contar pela história dele, que essa citação, esse título da área veio do autor Max Miller, alemão, né?
que cunhou esse título em 1867. O Max Miller era outro estudioso das religiões, que desenvolveu várias teorias também, e ele era uma das principais influências do Mircea Eliade, tanto quanto ele escreveu essa obra, quanto em várias outras. No caso, esse livro ele foi escrito nos anos 50, 40, então dá para você ter uma contextualização temporal de onde que ele foi escrito. O Max Miller cunhou esse termo primeiro na obra dele, Ships from a German Workshop, de 1867. Eu não sei se tem tradução literal, não encontrei. E nos anos seguintes, as universidades foram aderindo a essa área por influência do Max Miller e das obras que foram caindo no momento que ele criou. Né? No ano de 1900, então você vê 7 anos antes do próprio Eliade nascer, já eram feitos os primeiros congressos de história das religiões em Paris, e é uma tendência que foi seguindo ali pelo resto do século XX. Né? Mas o autor ele explica também que essa ciência ela só foi formalmente nomeada e estudada assim, a partir do século XIX, porque o interesse pela história e comparação das inúmeras religiões que a gente tinha no mundo afora já existia, mas ninguém dava um nome, ninguém agrupava isso numa área científica. Esse interesse ele começa a traçar desde a Grécia Antiga, com Heródoto, que estudou e escreveu religiões estrangeiras por toda a sua vida naquela época, especificamente no Egito, na Pérsia e na Trácia. E ele mesmo propunha ideias sobre suas origens, fazia comparações, então já era um embrião do que essa área viria a se tornar. Né? Na Grécia, eles tinham suas próprias teorias. A principal, por exemplo, de Parmênides, era de que os deuses eram manifestações personificadas da natureza, então eles acreditavam que cada cultura percebia as mesmas entidades de formas diferentes. Isso foi uma coisa que os romanos adotaram como visão também depois. Né? Mais para frente, o autor vai pulando um pouco no tempo, na época do Alexandre o Grande, o Mircea ele explica que com o império do Alexandre o Grande se expandindo por uma área tão grande, e geralmente o exército do Alexandre o Grande respeitava as culturas, mantinha as culturas, porque eles acreditavam que era mais fácil pacificar esses territórios dessa forma. Isso acabou sendo propício para que religiões se espalhassem ali pelo mundo, tanto oriental quanto ocidental, dentro da Eurásia, da Europa. E acabou que novas pessoas, novos interesses em explicar essas comparações e origens surgiram. Depois os romanos fizeram o mesmo, porque eles também criaram um império muito grande, que da mesma forma mantinha uma diversidade cultural muito alta. Dessa vez não tanto porque eles queriam isso, mas porque era muito impossível reprimir todas as culturas de um espaço tão grande. Né? E aí o autor ele explica que, no geral, ele reflete, no geral, nesse prefácio, sobre a história não só da ciência das religiões no todo, mas também do interesse humano em tentar entender a religião e as crenças, no geral. Seja pela comparação, pelo estudo, por tentar catalogar, seja como fosse, ele demonstra o interesse da raça humana de sempre entender essa parte. Mas ele explica que foi só no século XIX, no finalzinho do século XIX, que a gente acabou tendo uma área para isso. Né? Ele também explicou como a própria ascensão do cristianismo, o autor ele faz uma pequena reflexão nesse prefácio, como o próprio cristianismo acabou fomentando esse interesse, porque durante o expansionismo do cristianismo, eles tinham a necessidade de catalogar as crenças e deuses pagãos, porque eles precisavam entender quem eles precisavam catequizar, quem eles precisavam converter. Então era mais uma forma, era meio que um interesse em demonizar o inimigo, mas era uma necessidade de conhecer os inimigos. Então o autor explica que também existiram vários, nessa época, estudiosos cristãos que eram adeptos do expansionismo cristão e do colonialismo cristão, de entenderem um pouco também das religiões que eles estavam tentando converter. E isso também gerou uma onda de estudiosos que levou esse embrião para frente. Né? E, bom, depois o autor ele vai explicando que várias teses surgiram dentro dessa época do cristianismo para explicar essa diferença entre uma religião e outra, para tentar explicar a demonização que eles tinham contra os deuses antigos. E esse campo teológico acaba não escapando desse interesse humano, segundo o autor, no ponto de vista do autor, não escapa do interesse humano de entender esse contexto. Né? O próprio autor cita num trecho do prefácio sobre o expansionismo do cristianismo e sua necessidade de entender, né, as outras religiões, que nos escritos de seus adversários, abre aspas, né, e de outros autores cristãos, conservou-se um número considerável de informações histórico-religiosas sobre os mitos, ritos e costumes de quase todos os povos do Império Romano,
bem como sobre os gnósticos e as seitas heréticas cristãs que cresciam lá dentro. Ou seja, graças ao esforço cristão de tentar apagar essas crenças e costumes pagãos, eles acabaram preservando a história deles indiretamente. O Eliade ele explica que o desenvolvimento do interesse cristão nos mitos pagãos foi pausado na Idade Média, tanto pela queda do Império Romano, quanto também pelo confronto com os islâmicos, que acabou a teologia cristã se envolver filosoficamente com a islâmica, acabou tomando muita importância e muitos recursos deles nessa época, né? Isso deste lado da esfera global, mas do outro lado da esfera global, os próprios islâmicos já estavam produzindo obras, segundo o Eliade, importantes acerca das religiões pagãs, que eles conviviam junto também, por exemplo, as da Pérsia, como o zoroatrismo, etc. Ele dá alguns exemplos sobre algumas obras islâmicas que contemplaram esse mito, né? Ele vai se estender um pouco nisso, mas a gente vai pulando aqui para a parte que interessa. E aí ele explica que também, além dos islâmicos, paralelos a eles, o mundo judaico também estavam tentando mapear e estudar comparativamente as religiões em volta. Ou seja, ele mostra que não importa o background, não importa a tese do Eliade, é que não importa quem seja, existe esse interesse em mapear e estudar comparativamente as crenças em volta, né? E isso tudo já estava na Idade Média, né? Então ele vai explicando que é na Renascença que o paganismo ele é revisitado, né? Porque a Renascença ela tenta restaurar aquela tradição helênica, tanto da mitologia grega quanto da cultura greco-romana, né? E graças a isso, graças a essa necessidade de tentar revisitar esse classicismo grego, os deuses gregos e cultos gregos voltaram a ser citados em obras. Você vê Shakespeare citando e desenvolvendo obras pagãs gregas, etc. E nessa época, em 1520, surge o Eliade mapeia como um ponto muito importante para essa área, que surge ali a primeira grande obra da história geral das religiões, que é o Omnium Gentium Mores Legis et Ritus, do Jean Bohème, que trazia descritivos de religiões e crenças da África, da Ásia e da Europa, com a necessidade de trazer para o povo europeu entender elas e tentar estudar da forma deles, né? E ele explica que essa foi a primeira grande obra do mundo ocidental que tentou compilar e catalogar de uma forma que a gente reconhece mais modernizada do que seria, né? E aí o Eliade ele pula direto para a época das grandes navegações, que começaram mais ou menos ali também no século XV e XVI, e segundo o Eliade ele usa esse termo que abre um novo horizonte para o homem religioso, né, para o interessado em explicar o mistério da religião. Porque segundo o Eliade, o estudo de povos nativos de outros territórios começou a ser uma necessidade para os colonizadores tentarem vir para cá e se estabelecer, né? Contudo, dessa vez eles foram um estudo muito mais agressivo, pois tanto nas regiões mesoamericanas como nos povos sul-americanos, a necessidade de demonizar e atacar e ganhar uma guerra de informações com eles era muito maior. Então, nessa época se vê segundo ele, de uma diminuição do interesse em entender e um interesse maior em entender para demonizar novamente, né? Tudo isso acabou culminando com Max Miller no século XIX, para que ele pudesse dar um sentido, finalmente juntar tudo isso e dar um norte, né? Que, segundo ele, foi o que realmente encaixou tudo onde devia ser encaixado e gerou essa área acadêmica que ele está dissecando nesse livro, né? E ele explica com tudo, ele faz um comentário que muitos desses estudiosos que vieram contemporâneos ou junto ao Max Miller estavam criando teorias para a origem das religiões, tentando explicar de uma forma mais direta, como se eles estivessem não tentando explicar a religião do ponto de vista de quem tem a fé, mas do ponto de vista de quem quer explicar sociologicamente um fenômeno, né? E é isso que o Eliade se opõe. Ele explica também nesse prefácio durante todo o livro, né, que a ideia dele, você vai ver, vocês vão notar pela ideia dele, pela teoria, pela base teórica do Mircea Eliade, que é o que difere ele do Max Miller e dos contemporâneos dele, e é o que realmente fundamentou ele como importante para essa área, é que o Mircea Eliade ele tenta se colocar dentro da religião para entender ela. Ele pode não ser, por exemplo, budista, mas dentro do budismo ele tenta absorver o que aquelas pessoas estão sentindo, que é o sentimento que ele vai explicar na primeira parte do livro, que eu já vou chegar lá. E aí o Eliade conclui esse prefácio explicando que na época dele surgiram duas vertentes da ciência das religiões, que um lado concentra sua atenção na estrutura específica do fenômeno religioso, ou seja, a gente tenta entender por que certas coisas são e como elas se repetem em padrões, né? E o que isso diz sobre um determinado povo, sobre uma determinada população.
e os outros vão focar nos períodos e eventos históricos que cercam a religião. Então você tem uma divisão entre ali, quem está interessado em estudar a história das religiões e quem quer estudar o fenômeno. Mas ele salienta que o primeiro vai buscar entender a essência da religião e o segundo quer decifrar ela, e as duas trabalham juntas para formar essa área. Não convém a obra, mas como isso foi escrito no metade do século XX, a gente já está entrando aí quase na terceira década do século XXI, isso mudou, então existem outras vertentes e tal, mas a gente focando no Eliade, ele vai para a introdução. E aí ele começa o livro dele mesmo, a introdução, falando sobre uma obra de 1917, do autor Rudolf Otto, que é a Das Religion, que essa obra causou um impacto muito grande devido ao abandono pela racionalidade exacerbada do mundo europeu de tentar entender a crença religiosa e a fé, né? E é daí que o Eliade vai construir toda a obra dele em cima disso. Porque ele disseca o conceito de um termo que o Otto cunhou, que é o termo do numinoso, que vem do latim numen, né? Que é Deus, em latim. Esse termo ele se refere a uma emoção que o crente de uma determinada religião, quando eu falo crente, não estou usando o termo conotativo de evangélico, mas o termo de se crer em uma religião, né? Que quando você está crendo em algo, você tem fé por algo, você sente um sentimento que só quem tem a fé sabe explicar. Se você não tem uma fé, por exemplo, eu me considero ateu. Eu não sei o que é esse sentimento porque eu nunca senti ele na minha vida. Mas se você tem a sua religião, sua crença, você sabe o que é esse sentimento. E o Rudolf Otto ele foi o primeiro a tentar pôr em palavras o que era isso. E é isso que o Eliade ataca em basicamente todo esse livro, ataca no sentido de desenvolver, né? Porque o Eliade, nessa introdução, ele explica que ele não está interessado em explicar o fenômeno religioso de o ser humano pensa dessa forma porque evolutivamente foi benéfico. Ele não quer dar uma explicação racional dentro da ciência que a gente tem hoje em dia. Ele quer dar uma explicação emocional, né? Que é um sentimento que realmente a própria ciência não pode explicar com o que a gente tem hoje, né? A gente tem diversos estudos, quem é da área já leu, provavelmente já viu diversos artigos sobre. E o Eliade estava certo nisso, porque já passaram quase 100 anos, né? E a gente segue sem ter uma explicação científica plausível sobre isso. E é isso que ele explica, que ele critica que os contemporâneos dele nessa obra, durante essa introdução, ele critica que os contemporâneos dele tentam racionalizar demais isso, em vez de se permitir entrar numa crença e entender o sentimento daquilo, né? E, segundo o próprio Eliade, o homem ocidental moderno, ele não entende, né? Ele cunha o termo de hierofania, né? Que é uma manifestação do que ele chama de sagrado, que é o que quem tem uma fé pode ter essa manifestação de algo que é sagrado, né? Por exemplo, a Bíblia é a hierofania máxima, né, do cristianismo. Ele explica que o homem ocidental moderno, isso lá nos anos 50, mas isso com certeza piorou muito para agora, não consegue, ele tem uma dificuldade muito grande de entender esse conceito, né? Ele explica, parafraseando direto ele, para aquele que tem uma experiência religiosa, abre aspas, né, toda a natureza é suscetível a se revelar como algo sagrado, uma sacralidade cósmica, que na sua totalidade pode se tornar uma hierofania, né? E ele explica que o homem religioso e as culturas que cultuam essa religiosidade de alguma forma desejam profundamente ser parte dessa realidade, dessa manifestação. E é isso que o homem muito racional, ocidental, não tem uma compreensão muito grande, né? E aí ele conclui a introdução explicando que, por essa razão, o homem que não é não religioso, desacralizado da sociedade moderna industrializada, ele sente uma dificuldade cada vez maior em reencontrar as dimensões existenciais que o homem religioso das sociedades que ele julga arcaica não tem. Então, durante essa introdução, ele explica que não é o seu papel criticar o esforço da sociedade industrial de desacralizar, que não é o papel dessa obra exatamente, criticar o esforço da sociedade industrializada de desacralizar o ser humano, mas ele aponta que, você nota com o tom dele, que ele notifica que isso é um problema em ascensão, e que realmente já era naquela época pós-Segunda Guerra, e com certeza ficou muito pior, né? E aí ele finaliza com a última frase que é muito importante, né, para quem está começando esse livro, que é, abre aspas, esse livro pode servir como uma introdução geral da história das religiões, visto que descreve a modalidade do sagrado e a situação do homem no mundo carregado de valores religiosos em diversas épocas, né? E essa introdução da obra, eu acho que ela resume muito bem o que ele vai fazer nos próximos capítulos, né? E aí eu vou passar agora para a próxima pessoa que vai falar. Eu não sei se é o Rodrigo ou o Jason. Rodrigo. Muito obrigado, Júlio. Muito bem exposto. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos subir as palmas do colega, gente.
Obrigado, gente. Eu não sei onde fazer isso, cadê? Na Tem carinha. emoji de palmas? Isso, você clica na Aqui carinha. em cima do ícone de compartilhar, da câmera, do microfone, tem um... Enviar uma reação? As reações Isso. agora sim. Ai, ó. Isso aí. Pronto, foram tantas palmas aí que explodiu aí agora de palma aí, olha aí. Obrigado, gente. Valeu. Muito obrigado, professora. Vai, Rodrigo. Muito obrigada, Júlio. Pessoal, só Obrigado. ressaltando aqui sobre a necessidade de colocar o nome completo de vocês aqui no chat para computar a presença, tá certo? É isso. Rodrigo, seja bem-vindo. Diz para a gente como que foi sua leitura, quais são os pontos que te chamaram a atenção nesse início do primeiro capítulo, sobre a sacralização do mundo. Maravilha. Mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fiz um resuminho e espero ter conseguido compreender, porque quando eu comecei a ler pela escrita, eu não tinha me atentado, então eu fui pesquisar quem era esse Mircea Eliade, né? Eu tinha visto que era um romeno, mas eu não tinha pesquisado tão a fundo, como a professora Laís nos trouxe. Realmente faz muito jus, né? A escrita nos demonstra uma intelectualidade muito alta, né? Por merecimento, por busca. E também não ficou por baixo o nosso querido colega Júlio, né? Que deu aí um show. E eu quero, então, começar dizendo, capítulo 1, onde o colega Jason terminará, que é o espaço sagrado e a sacralização do mundo. Então, eu fiz um resuminho, eu vou estar vendo alguns trechos e comentando, e eu tentei também simplificar ao máximo para que nós compreendêssemos. Como um subtítulo ali, creio eu, né, está lá homogeneidade espacial e a hierofania. Então, a homogeneidade espacial seria o conceito de que todos os lugares são iguais. Pelo menos isso que eu compreendi, lendo e pesquisando. Então, quando nós nos depararmos com esse termo, o autor ele está ali mostrando, né, que existia essa crença que todos os lugares seriam iguais. E a hierofania, como também já a professora Laís disse, o Júlio, é a manifestação do sagrado. E ele já começa comentando neste capítulo de que para todo homem religioso o espaço não é homogêneo. Ele já começa com essa afirmação e, respaldando essa afirmação dele, ele cita como exemplo a Bíblia Sagrada, né? Êxodo, no capítulo 3, versículo 5, diz assim: não te aproximes daqui, disse o Senhor a Moisés. Tira as sandálias de teus pés, porque o lugar onde te encontras é uma terra santa. Ele usa este versículo, esta passagem da Bíblia, como respaldo aí de que para o homem religioso a terra não é homogênea, ou seja, há diferença de lugares, né? Segundo a hierofania, a manifestação do sagrado, que traz para o homem que experienciou, né, que viveu aquela manifestação, a sacralização daquele local. E depois também ele continua dizendo, né, ele diz, é preciso dizer que a experiência religiosa da não homogeneidade, espaço, constitui uma experiência primordial, que corresponde a uma fundação do mundo. Não se trata de uma especulação teórica, mas de uma experiência religiosa primária, que precede toda a reflexão sobre o mundo. Então, na minha percepção, eu pude ver que, na verdade, quando comecei a ouvir essa questão de sagrado e profano, né, estudando um pouco mais, quando começou, né, quando surgiu essa definição do que é sagrado, do
que é profano. Então, nós vemos aqui que Eliade, ele atrela aos primórdios do mundo. E, na verdade, desde a fundação do mundo, se tem aquilo que é considerado sagrado e o que é considerado profano. Quando o sagrado se manifesta por uma hierofania qualquer, não só há uma ruptura da homogeneidade do espaço, como também a revelação de uma realidade absoluta. Através dessa fala de Eliade, eu compreendi o posicionamento das pessoas. Hoje em dia, nós sofremos e temos um problema muito sério, que é o problema ali da intolerância religiosa, né? Até comentamos isso um pouco em outra aula. Mas aqui nós vemos que, para aquele que teve aquela experiência da hierofania, da manifestação do sagrado, para ele aquela é a verdade absoluta. Então, é claro que sempre existindo o respeito do próximo, do espaço do próximo, a partir deste princípio, dessa fala de Eliade, dá para se compreender o posicionamento da pessoa. E uma pessoa que se diz evangélico, ou então uma pessoa do candomblé, né? Enfim, seja lá qual for a sua crença, ela sempre vai ter ali dentro dela, tendo passado pela experiência da manifestação do sagrado, porque Eliade também vai dizer que se a pessoa não passou por isso, né, ela não compreende desta forma. Ela vai ter como a revelação absoluta, aquela crença dela, aquilo que tornou o local sagrado, a sua fé, para ela é absoluta. Nós devemos sempre, é lógico, respeitar, então, essa fala, esse dito no sagrado e profano, este primeiro capítulo já, pelo menos para mim, abriu um leque muito grande, né? Clareou ainda mais aos meus olhos essa compreensão do apego, né? Da entrega do ser humano àquilo que para ele é um sagrado. Porque, automaticamente, esse tema, livro, ele nos faz olhar para os dois lados. Se algo é sagrado para mim, pode ser profano para o outro. E o que é profano para mim, o outro, para ele é sagrado. Por causa dessa vivência, dessa revelação absoluta de uma hierofania que ele viveu, né? Teve a experiência de passar por aqui. Em contrapartida, para a experiência profana, o espaço ele continua sendo homogêneo e neutro. Então, subentende-se aqui, não sei se seria o caso, como o nosso colega Júlio citou ser ateu, né? Eu não sei se se encaixa nessa questão de olhar para o espaço, para o cosmos, para o universo, se eu não desfrutei de uma hierofania que torna algo sagrado para mim, então fica tudo homogêneo, neutro, uma neutralidade. Né? Não sei se seria esse o ponto de partida do posicionamento quem abraça aí o ateísmo. Né? Também menciona Eliade que é preciso acrescentar que uma tal existência profana jamais se encontra no estado puro, seja qual for o grau de dessacralização do imundo a que tenha chegado, o homem que optou por uma vida profana não consegue abolir completamente o comportamento religioso. Essa fala eu achei fantástica, porque coloca em xeque, né, muitos posicionamentos, porque o fato da pessoa não ter experienciado, vivido uma hierofania, ou seja, a manifestação de um sagrado, então ela se posiciona naquilo que seria considerado profano, mediante o texto, a compreensão do texto. Na verdade, ele não é o profano de uma forma pura, isenta de algum vestígio de religião. Eu
quero até dar um exemplo aqui. Eu só ouvi os comentários, né? Ouvi algumas montagens de posicionamentos diferentes. Eu não assisti o show da Madonna. Ela, não sei qual é o posicionamento religioso dela, mas você vê que o show em si, pelo pouco que pode ver, ela usa alguns elementos do que é sagrado para alguns, né? A cruz, algo do tipo, e tenta meio que não esnobar, né? Ou profanar aquilo, com comportamentos que, para quem é um católico, cristão, é um comportamento ofensivo, um comportamento profano. Então, vamos supor, né, eu não sei, que a Madonna tenha assumido uma postura neutra, quase que num ateísmo, né, de não ter se experienciado a manifestação de um sagrado. Mesmo assim, nós vemos que não é de uma forma pura, porque ela tem a necessidade de estar usando alguma coisa que se refere a uma outra religião. Então, achei essa colocação do Eliade pura realidade. Realmente, o Júlio não me tenha mal, né? Porque eu não conheço, só aqui da participação do grupo, mas alguns que se dizem ateus que eu conheço aqui na minha cidade, eles também passam por essa colocação. Algum ponto, algum vestígio de alguma religiosidade, de religião, existe na vida deles, por conta desse posicionamento. Pois bem, depois nós temos um outro subtítulo, que seriam as teofanias e os sinais, que seriam as formas de sacralizar o mundo, né? Como ele vem comentar. Todo espaço sagrado vai implicar numa hierofania, ou seja, para que seja sagrado aquele espaço, teve que existir a manifestação de um sagrado. E ela não só necessariamente depende que seja da manifestação de Deus ou dos deuses, mas também de sinais. Nós lemos, então, mais uma vez ele usa a Bíblia Sagrada como exemplo, agora usando o livro de Gênesis, capítulo 28, quando ele dá o exemplo do sonho de Jacó, né? E ele deita para dormir e ele sonha com uma escada, a escada que tocava o céu e tocava o chão, e os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. Então ele usa esse sonho como uma hierofania de um sagrado, uma manifestação de Deus, aonde até mesmo no texto, né, é muito interessante esse exemplo que Eliade usa, porque o contexto original do texto, principalmente os judeus, eles realmente têm essa questão, e esse local aqui, né, os portais do céu, né, a porta do céu, como é dito lá em Gênesis, onde Eliade cita, Sha'ar HaShamayim, né, os portais celestiais, a Bíblia chama esse lugar de Ha-Makom, original, porque não se refere a um lugar qualquer, se refere ao lugar. Então, a própria Bíblia também já aponta para esse lugar como um lugar diferente, onde realmente Deus manifestou o sagrado de uma forma para Jacó, né, tornando as palavras de Eliade, se tornou a verdade absoluta. Não existia negócio com relação àquela verdade por conta de sua experiência do sobrenatural. E eu achei muito interessante também o exemplo que Eliade dá acerca da sacralização de um local, né, de se tornar sagrado território por intermédio dos sinais. Ele cita um sacerdote, fundou El Hemer, seria uma cidade lá na Argélia, e ele no fim do século XVI, e quando esse sacerdote ele vai passar a noite no
no local para seguir viagem, ele espeta sua vara, né, e deita para dormir. Quando ele levanta, ele vai pegar a sua vara novamente para continuar a caminhada, mas a vara tinha enraizado, né, e formado brotos, né, rebentos, brotos na vara. Então, aquele sacerdote entende que ele também deveria se enraizar ali, não seguir viagem, e aquilo torna um sagrado para aquele sacerdote, dando essa cidade, nos mostrando, então, que há mais de uma maneira, né, se pensando em sagrado, nós temos a tendência de focarmos em Deus ou em deuses, mas ele vem mostrar aqui que também outras formas, né, sinais, podem fazer com que nós consideremos local sagrado. Pois bem, como vimos, o sagrado é o real por excelência, ao mesmo tempo, poder, eficiência, de vida, fecundidade. O desejo do homem religioso de viver no sagrado equivale, de fato, ao seu desejo de se situar na realidade objetiva, de não se deixar paralisar pela relatividade sem fim das experiências puramente subjetivas, de viver um mundo real e eficiente, e não numa ilusão. Então, nós podemos compreender que é muito necessário, né, na verdade, a sacralização do mundo, de lugares, né, considerados sagrados, mediante as experiências que o ser humano teve com a manifestação do sagrado, porque faz com que ele consiga viver uma vida real, né, uma vida com o objetivo, não uma vida subjetiva, analisando coisas que não ocorreram, enfim, uma ilusão, né, como o próprio Eliade cita. Mas sim, o sagrado ele faz com que a pessoa consiga viver uma vida real, eficiente, como bem ele citou. Nós também não devemos acreditar que se trata de um trabalho humano, que é graças ao seu esforço que o homem consegue consagrar o espaço, porque essa questão da sacralização do mundo, né, de se ter partes do mundo, por exemplo, ele também cita a questão de igrejas, dando exemplo, né, de pessoas crentes, e as igrejas são, sim, um lugar sagrado, né, fora delas possa existir lugar profano. Aqui não é pela força ou pela capacidade do homem que ele consegue consagrar, né, identificar um lugar como sagrado, mas, na realidade, o ritual pelo qual o homem constrói um espaço sagrado é eficiente à medida que ele produz a obra de Deus, a fim de compreendermos melhor a necessidade de construir ritualmente o espaço sagrado. Se usava muito a confecção, né, se é que eu posso dizer essa palavra, de postes sagrados, delimitando um lugar sagrado. Aquilo fazia parte de um mundo, de um povo, de uma cultura, de uma crença. E depois também nós temos um outro título, então, que seria o caos e o cosmos. À primeira vista, essa ruptura no espaço parece consequência da oposição entre um território habitado e organizado, portanto, cosmizado. E o espaço desconhecido que se estende para além de suas fronteiras tem-se de um lado um cosmos e de um outro um caos. Mas é preciso observar que se todo o território habitado, ou seja, um cosmos, é justamente porque foi consagrado previamente, porque de um modo ou de outro, esse território é obra dos deuses, ou está em comunicação com eles. Mais uma vez, Eliade vem dizer que se não existir a presença da manifestação sagrado, não há essa definição, pelo contrário, né? Aí poderia se considerar que realmente a Terra seria homogênea, neutra, né? Sem essa diferenciação, como a própria professora Laís também disse no começo, né? Essa variedade de cores, as notas
tropicais, enfim, toda essa questão que difere, né? Aí torna realmente muito mais bela a vida. E eu já, para encerrar a minha parte, eu queria só não deixar passar em branco aqui uma colocação de Eliade que também nos faz refletir aquilo que nós vivemos e hoje Brasil, né, que nós aqui tanto amamos, ele, de uma certa forma, essa compreensão, né? Os povos antigos, ele tinham o conceito de que o mundo, ele só era mundo se fosse deles. Se não fosse deles, aonde eles viviam, ainda não era o mundo. Eles teriam que criá-los. Eles teriam que, então, torná-los santos. Mas, na verdade, eu coloquei aqui, né, que seria o consagrar, que imagino eu que, na sequência, Jason vai estar falando bastante sobre isso, seria a colonização, né? Até mesmo o sagrado e o profano, a atitude da colonização que nós vemos nas descobertas. Então, colonizar nada mais era do que querer tornar sagrado, né, aquele local mediante a verdade absoluta para aquele povo. Chegou aqui, os índios já aqui estavam, tinham as suas crenças, os seus costumes, né? Mas então eles trouxeram consigo aquilo que para eles era sagrado, né? Se deparando com os índios que para eles eram profanos, então eles consagraram a terra. Eu, né, na minha percepção, mudei aí as palavras dizendo eles colonizaram o Brasil, felizmente, massacrando, exterminando muitos índios, negros que vieram. Espero ter contribuído de alguma forma todos vocês. Né? Muito obrigado por essa oportunidade. Estar aqui é maravilhoso. Muito, muito obrigada, Rodrigo. Cadê as palmas do Rodrigo aqui, ó? E os corações. Muito obrigada, Rodrigo. Foi ótimo a sua exposição, principalmente, né, considerando que você não conhecia a obra, então isso também é bem relevante, né, de ver essa apropriação, né, acontecendo desse processo, desse laboratório. Eu acho que é uma das coisas mais ricas e potentes que a gente pode experienciar aqui, né. Eu acabei de colocar um link lá no nosso grupo do WhatsApp, indicando uma leitura que eu acho que é pertinente demais com essa discussão, né, do homem moderno e sua relação com o cosmo, né, esse cosmo que não se relaciona com o sagrado, e desse homem moderno que não se reconhece natureza. Né, o mestre Nego Bispo, que é um quilombola, que estudou nessa relação da colonização e dos quilombos, ele vai criar esse conceito que é cosmofobia. Ele vai dizer que o homem moderno é cosmofóbico, porque ele não se relaciona com a natureza e não se entende parte dela. Ele não conflui com os rios, com o ar, e é muito interessante essa discussão que ele faz, de como essa colonialidade, né, do ser, do poder, do saber, vai construir, né, essa noção de sujeito que não é sustentável, né, e que não conflui com as outras naturezas, né, mas que se entende realmente como apoderado dela, né. Enfim, achei interessante. Fiz esse link. E só mais uma coisa, antes de passar para o Jason, é que eu achei muito interessante também, Rodrigo, a forma como você já foi operacionalizando alguns conceitos para analisar fatos sociais, para analisar contextos diferentes, sabe? Eu acho que isso é muito legal, quando a gente já vai percebendo como operar esse conceito, né? Então, eu acho que esse é um exercício muito interessante, que pode, inclusive, resultar em artigos, se vocês se interessarem, né? Então, uma forma como percebe, né?
essa noção aqui de hierofania se relaciona com a Bíblia, se relaciona, e aí já faz uma interpretação. Essa é uma interpretação sua, datada, localizada, né? Tem um lugar social, para utilizar o conceito do Michel de Certeau. Claro, você está dialogando com o Mircea Eliade, mas a interpretação que você está fazendo é sua. Então, isso já é, né, uma reflexão muito relevante para a gente, né? Operacionalizar essas noções que os textos nos oferecem para interpretar diferentes realidades, né? Eu acho que esse é um exercício muito válido, queria pontuar isso. E agradecer novamente sua participação e agora passar para o Jason. Jason, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, foram sensacionais as apresentações aí, né? Tanto do Júlio como do Rodrigo, e eu espero, né? Estou aqui tenso para ver se eu seguro esse tchan aí. Eu vou projetar uma tela aqui, eu fiz só um slidezinho básico aqui para poder a gente se situar. Assim como o Rodrigo falou, eu tentei simplificar ao máximo para trazer aqui uma linguagem adaptável, e a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o nosso mundo situa-se no centro, né? Acho que o Rodrigo fez uma breve introdução disso. E aí, quando a gente fala principalmente quando a gente fala de sagrado, de profano, né, que existe essa divisão aí, a gente pode aí caracterizar que o homem, né, ele está aí dentro, ele está no centro, e que você tem extremidades aí, né? A gente tem extremidade, a gente está no centro, e aí a gente tem aí uma representação de imago, ele vai falar dois termos, né, aí a questão do imago mundi e do axis mundi. Né? Imago mundi significa a representação visual de uma pessoa ou de um objeto. Então, ninguém aqui nunca foi no céu, mas a gente tem aí representações gráficas do que seria o céu. Eu amava, inclusive, quando eu era criança, né, os livros da Testemunho de Jeová, porque eles expressavam muito bem isso, eram muito bem, como é que eu posso dizer, bem desenhados ali, bem ilustrados, né? E aí ele fala da questão do imago mundi, né, e do axis mundi, né, que é a necessidade do homem, que o homem vive, em latim, centro do mundo, né, pilar do mundo. Então, que esse homem, o homem religioso, tá, ele tem a necessidade de estar no centro do mundo. Você deu até um exemplo, Rodrigo, que foi bem bacana, né, em relação ao Julius, porque o homem não religioso, ele tem um posicionamento completamente diferente. Ele está dentro ali ele está no mundo, ele está vivendo sem essas extremidades aí, sem esses comparativos, né, sem essas representações aí, essas representações imago mundi. Ele fala também, né, existe um outro termo, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, que ele fala sobre a questão do umbigo, né, o termo ompalos, né, ompalos, que seria justamente a questão do umbigo, quando a gente fala assim, a pessoa só olha para o seu próprio umbigo. Hoje eu vim compreender melhor, né, o que é essa expressão, que o umbigo da pessoa está representando o centro do mundo. Então, a gente tem essas narrativas aí, né, do homem religioso entre esse imago mundi e a vivência dele no axis mundi, vai estar sempre baseado em alguma crença, alguma escritura, alguma narrativa, né? Como a gente traz aqui a questão do bem e do mal, representando aí de forma mais tranquila e simples, né? Mais conhecida por todo mundo como Deus e o diabo, né? O céu onde mora Deus, né? E o inferno, onde mora aí o diabo. A gente está aí no meio, no dia do julgamento final, né? Ou vai para um lugar, ou vai para o outro, né? A questão do sagrado e do profano, quando eu faço uma coisa quando eu estou no bem, né? Quando eu estou fazendo uma coisa de forma correta, eu estou agindo de forma sagrada, e quando eu estou agindo de forma contrária àquelas orientações sagradas, eu estou agindo de forma profana. E aí ele vai trazer, deixa eu pegar aqui e passar para a próxima página, ele vai trazer algumas coisas aqui para falar sobre essa realidade de mundo, né? Uma delas é a questão da cidade cosmos, né? E aí eu destaco aqui um trecho do autor que ele diz que, visto que nosso mundo é um cosmos, qualquer
ataque exterior ameaça transformá-lo em caos. E dado que nosso mundo foi fundado pela imitação da obra exemplar de deuses, a cosmogonia, os adversários que o atacam são equiparados aos inimigos, os deuses e os demônios. E aí eu destaco mais duas coisas, e lá no final eu vou tentar trazer para um paralelo atual. Aí ele diz que é muito provável que as defesas dos lugares habitados e das cidades tenham sido, no começo, defesas mágicas. Essas defesas, fossas, labirintos, muralhas, etc., eram dispostas a fim de impedir a invasão dos demônios e das almas dos mortos, mais do que o ataque dos humanos. Notemos que, nos dias de hoje, ainda são utilizadas as mesmas imagens quando se trata de formular os perigos que ameaçam certo tipo de civilização. Fala-se de caos, de desordem, de trevas, onde o nosso mundo se afundará. E aí eu trago, né, algumas coisas aqui mais recentes, como, por exemplo, quem não ouviu que a pandemia da Covid-19 era um castigo divino, porque Deus tinha um objetivo tal, uma narrativa de um amigo meu, só para vocês terem ideia. Meu amigo disse que, estava conversando comigo, ele disse que a pandemia da Covid-19 era porque Deus estava muito revoltado, porque as pessoas lá no Oriente comiam baratas e comiam ratos, e isso era uma bestialidade, era uma aberração, e a partir disso Deus estava muito revoltado com essas coisas, e aí trouxe a Covid-19. Né? Aí eu falei para ele, eu falei assim, tá, mas espera aí, se a gente for pensar dessa forma, né, na religião, acho que é no hinduísmo, que a vaca é o animal mais importante, né? E aí eu falei para ele, se a gente for pensar dessa forma, o pessoal lá, os hinduístas, eles vão dizer que Deus está revoltado, né? Porque a gente está comendo aqui no Brasil carne de vaca, e a vaca é um animal sagrado. Então a gente não pode olhar por esse lado, fui explicando para ele e tal, mas aí a gente consegue fazer um comparativo e ver que é o centro do mundo dele, é o umbigo dele, é a crença dele, que desconhece, né, as outras crenças, e que permite a ele ter esse olhar. É a mesma coisa, por exemplo, aí do HIV, a gente está tendo aí as guerras, né? E aí algumas pessoas atribuem as guerras às questões espirituais. A gente tem as enchentes aí do Rio Grande do Sul também, né? A gente tem uma pessoa aí que, lamentavelmente, trouxe aí comentários extremamente infelizes, dizendo que o Rio Grande do Sul estava sendo castigado por conta de ter muitos terreiros de candomblé e umbanda, né? Então, é o centro ali do umbigo dela, do mundo dela, que permite a ela, dentro da narrativa, dentro da perspectiva de fé dela, né, considerar ali o que é o estar no meio e o que é que está entre as extremidades. Se vocês tiverem alguma pergunta, gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem interromper aqui, pode levantar a mãozinha, eu dou uma parada, e aí a gente vai, e a gente fala um pouquinho. Além da questão da cidade, aí ele traz também a questão de assumir a criação do mundo. E quando ele fala sobre assumir a criação do mundo, fala sobre instalar-se dentro da sua casa, né? Criar o seu habitat. E aí o autor destaca, né? Uma coisa que eu achei bacana aqui destacar é que se instalar em qualquer parte, construir uma aldeia ou simplesmente uma casa, representa uma decisão grave. Por isso, compromete a própria existência do homem. Trata-se, em suma, de criar seu próprio mundo, de assumir a responsabilidade de mantê-lo renovado. Então, assim como o sagrado, ele cria, né, a sua narrativa de criação do mundo, do homem, o homem ele também começa a assumir esse lugar na criação, fazendo ali, né, criando a sua casa para que ele possa viver ali com sua família, para que ele possa dar continuidade à vida dele. Essa casa ela passa a ser o mundo dele dentro do mundo. Então, mais um trecho aqui do autor, ele destaca que trata-se de assumir a criação do mundo que se escolheu habitar. É preciso, pois, imitar a obra dos deuses, a cosmogonia, mas isso nem sempre é fácil, pois existem cosmogonias trágicas, sangrentas. Como imitador de gestos divinos, o homem deve reiterá-las, né? E aí eu trago para exemplos atuais aqui sobre a questão de assumir um lugar de criação no mundo, mas de forma trágica, né?
reiterando aí, como o texto diz, os gestos divinos. O autor, lá dentro do texto, ele vai trazer várias narrativas, né, sobre, de exemplos de como, de exemplos aí que possam ilustrar de outras culturas aí, de outras narrativas. E aí eu trago para a nossa vertente atual aqui, por exemplo, a questão da desapropriação de um terreno, que muitas vezes é algo que é doloroso para quem está sendo desapropriado, mas alguém vai assumir um lugar de criação ali, de construir uma casa, de construir um prédio, de aterrar uma lagoa, né, de devastar uma floresta. E aí a gente vê também, né, eu coloco aqui a casa e o trono de Deus, porque em algumas narrativas, né, vai se falar da casa do sagrado, né, onde Deus mora, onde Vishnu mora, né, onde a casa onde o orixá morava. Tá? Então, essa representação aí de assumir a criação no mundo, de construir uma casa, ela também está presente aí no sagrado. E essa casa, ela, lógico, ela tá, como eu falei, uma casa que ela está dentro do mundo, né? Aqui, quando a gente fala da casa de Deus, do trono de Deus, a gente está falando lá do Imago Mundi, né? Que é aquilo que está imaginário, que está lá uma representação através de uma narrativa. E quando a gente traz isso para o nosso mundo aqui, para o cosmo, né, a gente está falando aí do Axis Mundi. Deixa eu passar mais um aqui. Ele fala também aqui que é mais ou menos parecido, né, com a questão da cosmogonia e Bofer. Com efeito, a partir de um determinado tipo de cultura, o mito cosmogônico explica a criação pela morte de um gigante. E aí ele traz aqui Mir na mitologia germânica, Purusha na mitologia indiana, acho que é Panaku na China. Para quem não sabe o que é cosmogonia, eu trago aqui a definição do termo, né, que é o corpo de doutrina, princípio religioso, místico ou científico que se ocupa em explicar a origem, o princípio do universo. Então a gente pode entender ali que a Gênese, né, trata ali a questão da cosmogonia, né, a mitologia dos orixás, para quem é de religião de matriz africana, traz aí a questão da cosmogonia, de explicar o mundo, né, e Bofer é o ato, né, de construção através de sacrifícios sangrentos ou simbólicos com o intuito de beneficiar uma construção. Então, trago aqui outros exemplos aqui, quando existe o dilúvio, né, que Deus mata todo mundo lá para construir um novo mundo, quando se diz que vai precisar trabalhar duro para poder realizar uma construção, quando se fala do trabalho escravo, né, por parte dos faraós ali, para que as construções elas fossem feitas, e, não menos importante, acredito aí que tem uma relação aí com a questão dos sacrifícios em dízimos e ofertas também aí, que você precisa dar alguma coisa, você precisa sacrificar algo para que você possa, né, para que algo possa ser construído. E, por último, ele fala aqui sobre templo, basílica e catedral, né? Aí o autor destaca que o templo ressantifica continuamente o mundo, uma vez que ele representa o que contém ao mesmo... O templo ressantifica continuamente o mundo, uma vez que representa e o contém ao mesmo tempo. Definitivamente, é graças ao templo que o mundo é ressignificado na sua totalidade, seja qual for o seu grau de impureza. O mundo é continuamente purificado pela santidade dos santuários, ou seja, dentro do Axis Mundo, né, que a gente vive, a gente tem aí todo tipo de catástrofe, mas quando a gente fala, por exemplo, de um templo, de uma catedral, de uma basílica, que está no Axis Mundi, né, que é também algo aí que é uma construção que lá no Imago Mundi, né, a gente pode ver nesse último trecho aqui, por exemplo, que ele diz que a construção que atualmente, isso é na Bíblia, no Apocalipse, ele diz que a construção que atualmente se encontra no meio de vós não é aquela que foi revelada por mim, a que estava pronta desde o tempo em que decidi criar o paraíso e que mostrei a Adão antes de seu pecado. Ou seja, ela tem aí uma narrativa de que Deus, né, fez a criação desse lugar sagrado, que ele desenhou esse lugar sagrado que hoje aí há no Axis Mundi, que é o mundo que é aqui no cosmo. Então, mesmo a gente vivendo num cosmo onde a gente tem aí corrupção,
onde a gente tem dezenas de mazelas. Quando a gente está dentro de um templo, a gente consegue ressignificar e a gente consegue se imaginar aí dentro do Imago Mundi, né? A gente consegue se fazer uma conexão com o sagrado. Você não está lá dentro de uma igreja e imaginando que aquilo ali, você está num lugar impuro, que você está num mundo impuro. Você está ali num lugar que é santo, esse lugar é santificado, é ressignificado, a presença de Deus, ou seja lá do que se acredite, né, está naquele momento ali no templo e se distancia ali de toda a mazela, de todo o pecado, seja lá como queira chamar, aí existente no cosmos. Pode falar, acho que é Maria que levantou a mão. Deve ter sido por ele. Então, quando ele traz, né, essa questão do centro do mundo, né, do Axis Mundi e do Imago Mundi, né, e do Axis Mundi, o autor ele traz esses 4 elementos aqui ilustrativos, né, para mostrar, né, como eles se ressignificam como eles são significados dentro do contexto de mundo, mas que eles estão no centro porque eles são aí derivados aí do Imago Mundi, das narrativas que são sagradas. É basicamente isso, gente. Aqui dei meu coração já, vou dar minhas palmas. Muito obrigada, Jason. Que esforçado, fez até slides bonitos. Muito obrigada, muito bom, muito bom. E as definições dos conceitos também acho bem legal. Pegar os trechinhos, né, que mais condensam aquela ideia e trazer ali, acho bem importante também. Vamos abrir agora para pessoas que também tenham feito a leitura, queiram fazer algum comentário, queiram tirar alguma dúvida, queiram colocar como que foi a experiência dessa discussão de texto, em vez de palestra. Enfim, quem gostaria de fazer alguma contribuição? Ninguém? Vamos provocar um pouquinho aqui, então vou provocar aqui, vou trocar aqui com o Júlio aí, né? Sobre a questão como é que funciona, Júlio, para o homo não religioso, né? Eu entendo que aqui talvez não exista essa questão aí do sagrado, né? E do profano, mas aí o professor Rodrigo ele trouxe aqui como uma afirmação, né, que mesmo dentro do cotidiano aí de um homem não religioso, né, existem alguns comportamentos que são do homem religioso. Aí eu queria que você trouxesse para a gente como é que é a vida do homem não religioso, né, entre essa dicotomia aí de sagrado e profano. Eu posso falar direto comigo? Tá. É você mesmo. Bom, é complicado, porque parte da minha vida eu vivi... Meus pais, em particular, não eram religiosos, especificamente. Eles tinham as crenças deles, mas eles nunca me iniciaram em nenhuma religião. Eu fui batizado católico quando era pequeno. Não me perguntei por quê, porque meus pais não são católicos. Era meio caótico. Mas desde muito pequenininho, desde que eu era, sei lá, 3 ou 4 anos, que é quando eu começo a ter realmente memórias, né, da minha vida, eu lembro que eu já não tinha nenhuma crença religiosa nessa época. E eu pensava comigo, porque eu vivia em ambientes... O Brasil em si é um país muito religioso, né? E escolas em si são ambientes muito religiosos, no geral. Então eu via que tinham crianças que acreditavam, tinham suas crenças, né? Mas eu não tinha as minhas. E eu achava que, de início, existia um conflito dentro de mim, quando eu era muito pequeno, porque a grande realidade é que a gente, é muito raro uma criança não ter nenhuma crença religiosa, mas quando a criança não tem crença religiosa, a primeira coisa que passa pela mente da criança que ainda está se desenvolvendo é que ela tem que lidar com o medo da morte muito mais cedo do que deveria.
E, portanto, eu desenvolvi, quando era pequeno, uma tanatofobia muito forte. No geral, assim. Mas eu acredito que o principal era que tinha esse conflito muito grande cultural, né? Entre eu e as outras crianças que tinham essa diferença. Por exemplo, eu era uma criança que eu tendia a levar tudo tudo muito literal, né? E eu fui para uma escola diferente em que tinha uma população de crianças muito, muito evangélicas, e eu não tinha noção disso, mas estava tendo uma discussão na escola em que eles estavam falando que o menino estava explicando que, segundo a crença dele, né, ele não falou dessa forma, o Deus era o pai de todo mundo. E como eu levava tudo muito literal, eu fiquei tipo, não, pô, meu pai é meu pai, sabe? Não é isso, não é assim. E aí isso gerou várias discussões, tal, professor interviu. Então, assim, quando eu era muito pequeno, eu sofria um certo preconceito. E conforme eu fui ficando adolescente, eu comecei a não ligar muito. E, sei lá, quando eu era adolescente, eu desenvolvi uma fascinação muito grande por astrofísica, no geral. E aí, por muito tempo, essa é que nem o livro fala, a gente não consegue desenvolver uma vida sem ter uma certa sacralidade, né? Por muito tempo essa foi minha resposta às coisas, né? Porque me trazia conforto. Mas o excesso de racionalismo na vida também não é positivo. Então o excesso de racionalismo também não foi legal para mim. E ele me trouxe certos problemas, certos conflitos pessoais. E aí, mesmo assim, eu tenho muito interesse pelo sagrado, mesmo não tenho. Então, às vezes é até um tipo de interesse por algo que eu nunca vou saber exatamente como é sentir, né? Então, talvez seja, de certa forma, a minha forma de lidar, de entender, né? De buscar esse entendimento. Posteriormente, também não me perguntei por que eu fui colocado numa escola religiosa, eu fui estudar no colégio adventista, meus pais me colocaram, a gente morava muito perto de um. Também não entendo por quê, porque meus pais também não são adventistas, mas talvez acreditando pela qualidade de ensino e tal. Eu fui. E chegando lá, eu também sofri bastante... Por parte, assim, de raros professores, eu sofri bastante preconceito por não me encaixar na crença. Principalmente porque eu gostava muito de ciência quando era pequeno, então eles são criacionistas, né? Então eles ficavam muito revoltados com isso, e tentavam de toda forma. Mas tinha os professores que eram muito legais e muito respeitosos, né? Então, de certa forma, eles me ensinaram tolerância religiosa, porque da minha parte também era importante tolerar, né? O que era diferente. Mas o grande papel disso também, e também a grande coisa que essa experiência me ensinou, além disso, é que eu lembrei também, enquanto eu li a introdução do livro, que eles tinham uma aula específica de religião que era só para catalogar crenças de outros povos. Era uma forma deles dizerem, isso aqui tá errado, porque o certo é o nosso. Mas eles não faziam dessa forma, era mais que Por exemplo, eu lembro muito vividamente de uma palestra que a gente teve sobre o Egito Antigo, né? E eles mostravam faziam um grande tour por todo o panteão de deuses egípcios, e vendo por hoje em dia que eu estudo isso com mais afinco, era até que bem detalhado para uma coisa que era só para passar, sabe? Tinha bastante informação correta ali. E isso desenvolveu um interesse que eu já tinha por conta do meu pai, que é estudioso de mitologias, história e tal. E aí isso plantou uma semente, aí foi. Mas eu não sei te explicar exatamente o motivo de eu ser ateu, não sei. Às vezes eu me enxergo mais como agnóstico, porque eu pessoalmente não desacredito que algo sobrenatural possa acontecer, porque eu só tenho que ver, entendeu? Por exemplo, a gente vê, às vezes eu vejo meus amigos que têm medo de fantasma, demônios, não sei o que, eu fico, cara, eu sou louco com uma coisa dessa aparecer na minha frente, porque eu vou ter certeza que isso existe, sabe? Porque, de certa forma também, tem coisas boas e ruins, né, sobre você não crer num pós-vida e tal. De certa forma traz uma certa paz, mas de outra também não, né? Tipo, caramba, né? Então, existe isso, mas no geral, assim, eu não desacredito no que é paranormal, no que é sobrenatural, no que como o próprio Elite fala, sagrado. Eu só realmente precisaria ter uma prova concreta, né? E eu acredito que se essas coisas aconteçam, se isso existe, a gente meramente não tem as formas de explicar
com o que a gente tem de ferramentas, entendeu? Então, é aí que entraria essa parte mais racional, né? Eu tinha um professor que ele falava, que ele me deixou meio encucado com a frase dele, porque ele estava falando, ele era ateu também, esse professor, o professor que eu tive no colegial. E ele era um cara muito, assim, racional e tal, e aí um dia a gente estava discutindo, eu e outros alunos discutindo com ele, aí ele falou assim, não, mas a gente tá falando sobre fantasmas, acho. Ele falou, não, mas eu não desacredito em fantasmas, eu só nunca vi um fantasma. Aí eu falei assim, ué, mas você é um cara da ciência, como é que você desacredita no fantasma? Ele falou, simples, porque eu acredito que existe, tipo, e primeiro porque eu nunca não vi nem desvi. E ele falou que segundo porque isso é uma área que a própria ciência tem, que é a metafísica, que a gente não, que é simplesmente coisas que a gente não pode explicar. Então eu vivo um pouco nesse limiar, assim, eu acredito que tem coisas que a gente não pode explicar, né? Mas eu acredito que, mas na minha visão, assim, eu preciso ter uma prova concreta, que é justamente outra pessoa que eu conheço, uma mãe de uma amiga que é fervorosamente católica, ela me falou que essa é a parte difícil para mim, porque para você ter uma fé, você não, a pessoa que tem fé não sabe explicar, ela não vai conseguir te dar uma explicação racional do porquê ela sente aquilo. E você buscar uma explicação para aquilo vai contra você ter fé. Então, para você ter fé, a pessoa que tem fé ela não precisa de uma coisa material para crer naquilo, entendeu? Então, esse é o grande empecilho. Mas, no geral, eu já fui uma pessoa bem mais intolerante com isso. Bem mais intolerante com as religiões, mas desde que eu comecei a focar mais no estudo, desde a minha adolescência para cá, a gente vai vendo que a gente tem que, mesmo quando você não tem crença nenhuma, você tem que respeitar que tem pessoas que têm. Então, por exemplo, ele deu um exemplo aí do show da Madonna. Eu achei bem interessante esse exemplo, porque eu estava tendo uma conversa disso com uma amiga esses dias, que ela não é particularmente religiosa, mas ela se considera cristã, e ela falou que, tipo, não liga muito da Madonna falar mal do catolicismo, porque, na realidade, o que acontece com a Madonna, eu fui atrás de pesquisar, ela teve aparentemente uma experiência ruim com o catolicismo, né, que muita gente no século XX teve, né, de pais abusivos e tal. E aí ela meio que gera em vez dela fazer uma crítica a isso, ela meio que faz um deboche com isso não é desse show, ela fez em vários já. Ela faz um deboche com o visual daquela religião, entendeu? E aí, sim, por mais que tenham pessoas que olhem para isso e falem, mas o cristianismo também fez muita cagada, então deixa ela zoar mesmo. Agora eles estão vendo como é bom. Quando eu era mais adolescente, mais ingênuo, eu concordaria com isso. Mas vendo agora, isso não é uma crítica vendo o que ela fez, eu discordo, mesmo não sendo a pessoa mais cristã do mundo. Porque eu acho que ela não fez uma crítica ao que a Igreja Católica fez de ruim. Como, por exemplo, uma cantora nos anos 90 fez, que faleceu recentemente, acho que é a Sinéad O'Connor, o nome dela. Ela fez um protesto contra a Igreja Católica quando surgiu as acusações de pedofilia lá, né, que a alta cúpula estava ocultando, enfim. E o protesto dela foi mais silencioso, acho que ela rasgou uma foto no estúdio, e ela foi o equivalente de cancelada dos anos 90, ela perdeu toda a carreira dela por causa disso, né? Mas isso foi um protesto silencioso, né? E eu acho que eu concordo muito mais com esse tipo de coisa, de você atacar os pontos negativos de que um grupo está fazendo, do que você debochar do símbolo religioso alheio. Porque uma pessoa que tem fé que está ali no meio, que não está fazendo mal para ninguém, ela está sendo atacada do mesmo jeito. É como você jogar uma granada num buraco, vai para acertar uma pessoa, mas acerta 10, né? Então, por exemplo, eu tento viver minha vida dessa forma. Eu não desacredito 100%, e eu tento respeitar a crença de todo mundo, contanto que não fira o bem-estar alheio, né? Então, para mim é isso. Acho que ficou meio longo aí, eu falei demais, mas é isso. Foi ótimo, Giulius, muito bom te ouvir. E trazer essa complexidade, né, da discussão sobre esse respeito, essa alteridade, aonde que termina, né, esse direito de expressão diante da fé alheia. São questões muito complexas mesmo e que eu acredito que precisam ser debatidas, né? A gente acho que já cumpriu, né, nossa proposta para hoje, já ouvimos as pessoas interessadas em discutir o texto. Acho que foi bastante proveitoso, principalmente porque tivemos pessoas que não conheciam a obra, que leram, se dedicaram, apresentaram. Acho que isso é muito relevante. Acredito que para o nosso próximo encontro a gente poderia discutir o próximo capítulo. Gostaria de ouvir de vocês, se vocês acham que a proposta é interessante, se há pessoas dispostas a lerem e apresentarem aspectos do próximo capítulo,
ou se vocês acham que a gente traz uma palestra no próximo encontro, e aí no outro encontro traz o texto. O que vocês acham, vocês que estão presentes aqui ainda? Eu acho, professora, que a gente podia intercalar, né? Aí trazer uma pessoa para falar um pouquinho. Eu sinto muita necessidade da gente trazer aí alguém católico para poder falar um pouquinho, né? Porque a gente já trouxe aqui religião, já trouxemos protestantes, já trouxemos islamismo, já trouxemos candomblé, já trouxemos umbanda, né? E assim, o catolicismo ele tem uma representatividade muito grande dentro do Estado, né? E aí eu acredito que a gente deveria também, né, trazer. Eu agora estou na atividade, no estágio supervisionado 5, e aí eu, inclusive, dividi aqui as minhas atividades, né, entre que eu vou ter que fazer a visitação em 5 lugares aí, então, em matriz africana, né, em matriz aí, europeia, matriz indígena, né, e matriz aí também tem algumas vertentes aí de matrizes americanas aí, que a gente poderia também lá na frente explorar aí, como a questão da igreja dos Mormons também. Não sei se alguém, por exemplo, da Testemunha de Jeová também poderia me falar com a gente, mas eu acho importante que a gente traga aí alguém assim de vertente católica para falar um pouquinho com a gente também. Então, o problema é quem, né? Eu conheço 2 pesquisadoras que eu gostaria muito que viessem para falar com a gente, só que as 2 vezes que eu convidei, elas não tinham disponibilidade. Vou convidar novamente, que é a professora Edilece Couto, professora da UFBA. Você conhece, Jason? Não sei o contato que você tem também com o pessoal da UFBA. Não tenho contato com o pessoal da UFBA. Ela estuda, não sei se ela estuda santo de cemitério, festas e devoções, enfim, mas a pesquisa dela é muito interessante. Depois manda um link para mim de alguma coisa dela aí nesse sentido. Ela fez pós-doutorado aqui na Universidade Estadual de Maringá, e tem uma colega de doutorado minha, a professora Mariene Emerenciano, que ela estuda o Hallel, ela estuda a juventude católica, e é muito interessante também. O Hallel é uma festa que acontece aqui em Maringá, e que tem muita música. O ponto forte são shows católicos, mas também nossa, eu não vou saber falar exatamente, mas acredito que são módulos, um módulo família, um módulo namoro, um módulo, enfim, onde também tem palestras e tem os momentos da bênção, né, da bênção do padre. Então é bem interessante também esse estudo que ela faz. Mas também é isso, quando eu convidei, ela não teve disponibilidade. Mas vou convidá-las, e vocês também, se tiverem alguma sugestão, coloquem lá no grupo para a gente tentar construir, então, esse próximo encontro, pensando, então, no tema catolicismos. Isso aí a Josiane até colocou aqui que seria muito bom, e eu coloquei aqui, professora, justamente para esse peso não ficar para a senhora, né? Uhum. Ou melhor, para você, né? Uhum. E aí, assim, a gente pode, em alguns momentos, tá? Eu consegui disponibilizar pessoas aqui, outras pessoas também, aí através da sua rede de relacionamentos, conseguiu falar com outras pessoas. Então, se alguém conhecer algum padre, alguma freira, alguém que seja estudioso aí do segmento católico, que nos queira apresentar algum tema, pode falar com a professora Laís lá no grupo, e vai ser muito bem-vindo. Eu vou tentar aqui por meus contatos também, professora. Maravilha, Jason. E o Arthur disse que está disponível para apresentar um capítulo. Maravilha. Então, vamos tentar fazer desse próximo encontro uma discussão sobre catolicismo, e no próximo, o 2º capítulo, com o Arthur e mais alguém que se disponibilizar. Acho que é interessante, né? Pelo menos 2, 3 pessoas falando, para ter esse dinamismo. E aí a gente vai se organizando, então, lá no grupo do WhatsApp, tá certo? Acredito que seja isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Só agradecer mesmo a oportunidade, professor. Achei bem legal. E eu acho que a gente devia fazer mais vezes também. E é isso. Valeu, pessoal. É isso aí. Agradeço demais, Júlio. Muito legal a sua dedicação. Muito bom também ver a sua apropriação, né? Muito
muito sólida do tema, da obra. Obrigado. E eu também acho que é muito interessante isso, de ler, discutir, porque senão também fica um pouco maçante, eu acho. Só aquele mecanismo de ficar 1 hora de palestra, né? Então, eu acho que a gente também ler, propor esse exercício, trazer essa discussão também é muito gostoso. Então é isso, muito boa noite, muito obrigada a vocês que estiveram aqui. Vamos fazer no nosso próximo encontro uma discussão sobre o catolicismo, vou falar com essas 2 pessoas, e se eu não conseguir fechar com nenhuma delas, eu coloco lá no grupo para a gente tentar expandir para outras pessoas esse convite, tá certo? Muito obrigada, minha gente, boa noite, bom descanso a todos. Boa noite, pessoal, obrigado.